bem, então, uma alegria muito grande estar aqui com o Marcos Ganter, nosso candidato a deputado estadual pelo PDT Paraná. Tudo bem, Marcos? Tamo junto. Tamo junto, beleza. Fui pesquisar o currículo do Marcos Ganter, fiquei impressionado para dizer quem é esse sujeito, né? Sujeito que fez engenharia mecânica aeronáutica. Só aqui já me impressionou, porque se é engenheiro da área de exatas, não é a minha praia. Já pensei só naqueles cálculos diferenciais com 35 variáveis, não é para mim, mas que legal. E passou no ITA, né? O pessoal sempre enfatiza isso, porque o ITA não é dos mais fáceis, os vestibulares, e você se dedicou pra caramba a fazer isso, e ao mesmo tempo, com toda a sua formação, mestrado na UFPR em Sistemas da Inovação, foi estudar também no London School of Economics, lá na Inglaterra, onde você vai trabalhar com a ideia da política de remuneração dos professores. É um sujeito extremamente muito bem preparado. Isso é legal, porque é um sujeito que está aqui, a gente brinca, dando a cara a tapa para mudar essa realidade do Brasil, e é pessoas desse tipo que a gente precisa. Por isso que fico muito feliz de fazer esse bate-papo, enquanto Marcos Ganter para deputado estadual. Qual que é o número mesmo? 12041. 12041. E eu, professor Djalma, aqui para deputado federal 1214. Marcos, estava vendo aqui no seu projeto e eu percebi que nós temos algumas coisas em comuns. O primeiro projeto que eu estou propondo como deputado federal é exatamente valorizar um tipo de política pública que garanta o mínimo necessário para que todas as crianças estejam em sala de aula, única e exclusivamente para estudar. Eu venho de uma família muito pobre e eu brinco, né, que a gente não tinha muitas condições nem de alimentação, muito menos de vestimentas, e ao mesmo tempo ia para a escola às vezes para comer, porque era o que tinha para aquele momento. Como é que esse teu projeto de auxílio para alunos das escolas públicas que estão lá tendo as suas dificuldades cotidianas, como é que isso impacta positivamente na educação? Explica para nós esse teu projeto de auxílio para os nossos estudantes. Legal. Djalma, primeiro de tudo, eu queria colocar aqui, agradecer profundamente, de coração, por esse convite, por a gente estar conversando aqui, por a gente Muito estar tendo bacana, esse muito bacana. momento especial de falar de educação. Olha, Exato. ontem eu fui para as ruas, né? Eu tô indo para as ruas todos os dias. E ontem eu escutei a sua frase na boca de uma pessoa. Olha O cara só. falou para mim, isso lá em 4 Barras. Ele falou assim, quando ele olhou as propostas, ele olhou propostas da educação e eu estava falando para ele sobre propostas de trabalho que a gente tem. Aham. E ele me vira e fala assim, eu gostei dessas propostas, educação é a base de tudo. Olha o slogan do professor O Djalma. slogan do professor Djalma, eu lembrei logo de cara de você. Que Então, bacana, que esse bacana. momento da gente estar conversando aqui, somando forças pela educação, é essencial. Eu acho que a gente que está indo para as campanhas, né, estamos indo aí dar o cara a tapa, a Literalmente. gente vê o quanto outros candidatos, além de não terem a qualificação que você tem, que eu tenho, que pessoas comprometidas têm, eles não falam sobre, de fato, o que precisa mudar a educação. Exato. Eu percebi isso também, viu, Marcos? Porque quando se fala de educação, é sempre aqueles discursos clichês e pomposos, Exato. mas de pessoas que não experimentaram isso e que não sabem na prática o que realmente, aonde é que pega o calo. É, E a gente sabe porque a gente tem informação e ao mesmo tempo atuamos claro. na área. Isso, acho que essa parte é muito legal. Eu acho que a sua história de estar na educação te dá uma base muito forte para falar sobre isso, que outros candidatos não têm. Então é aquele clichê, vou resolver o problema da educação, sendo que ele nem sabe o problema da educação. Deu Exato. vários desses assim. E outros, tem muita gente que quer representar os professores, porque acha que é por aí que vai melhorar a educação. Porém, você sabe muito bem que não é só a questão do professor, é um investimento na escola, é um investimento no aluno, é um investimento em vários aspectos que circundam a sala de aula, e não só no salário do professor. Né? É claro que a gente tem que valorizar o professor, mas Sim. a condição do aluno estar dentro da sala de aula, concentrado, dedicado aos estudos, vai muito além do que só o peso das costas do professor. Né? A gente, infelizmente, a gente não pode, né? Não pode sobrecarregar o professor. A gente não pode deixar a conta no bolso do professor. Só porque o aluno não consegue se dedicar, não é culpa do professor. O professor não pode ser desvalorizado. O professor tem que ser valorizado e, por isso, tem que se fazer outros complementos na escola
para que o aluno se dedique e possa aproveitar ao máximo o seu professor, né? E é daí que vem a tua proposta de um auxílio, porque esse auxílio supriria pelo menos essas demandas mínimas de um sujeito, Então, né? isso é claramente o que você viu na sua história, né? Então, hoje, né, quando a gente fala de auxílio educação, a gente fala claramente, 1 em cada 10 alunos da rede pública de ensino, do ensino médio, aqui do estado do Paraná, deixam de estudar porque precisam trabalhar. Entendi. 4 em cada 10 deixam de estudar porque têm um desinteresse na escola, né? E tem uma série de alunos que estão com problemas de saúde mental, uma série de alunos que simplesmente não têm condições de pegar um transporte, porque no ensino médio, né, você sabe que o número de escolas diminui. Então, essa quantidade hoje representa em torno de 60% de alunos que deixam de estudar. São 60% de alunos que do ensino fundamental para o ensino médio largam a escola. E quando ele larga a escola, ele não tem oportunidade de futuro, porque ele não consegue acesso a um trabalho digno. E isso é muito importante, a gente, né, professor, né, gente preocupada com a educação, olhar para esse problema e falar qual é a solução. Então, o que a gente propõe hoje, né, e tenho certeza que você sabe da sua vivência, é, por exemplo, um auxílio vinculado ao desempenho e à frequência. Ou Olha seja, que legal. se o aluno estiver dentro da sala de aula, se o aluno estiver estudando, Desempenho mínimo. tirando boas notas, ele vai receber um auxílio financeiro que ele pode usar transporte, lanche e até lazer, porque cultura é importante. Com Ir para um certeza. teatro, ir para um cinema, né, visitar um museu, para que esse aluno possa usar ao máximo o seu tempo e se dedicar, porque o que a gente tem hoje no Brasil são pessoas que não têm condições de se dedicar aos estudos, né? Legal.